sim, onde o metal é purificado no fogo, né? Portanto, pois, nós conhecemos a imagem, né? Quando é necessário, portanto, purificar, portanto, o ouro ou a prata, ele é colocado num cadinho, atinge altas temperaturas, ele é queimado para que a escória, portanto, desapareça e fique o metal puro, né? Fique pois, só é aquilo que é verdade, puro e genuíno, né? Portanto, ora, Deus exatamente. também muitas vezes nos leva a este crisol, a este cadinho, para nos purificar. Porque Pois, nós precisamos de purificar o caráter. E muitas vezes exatamente. sozinhos não o conseguimos. E é Deus que permite às vezes que aconteçam determinadas coisas para que o nosso caráter seja purificado. Porque ao fim Pois, e ao cabo é a única coisa que levaremos para o céu, não é? com É o certeza, caráter. Porque até o com corpo certeza. ficará aqui também, nesta terra, não é? Pois, porque na verdade isso que o irmão Carlos disse bem, Deus nos quer levar a um beco sem saída. Às vezes parece que é algo que não faz sentido. Então, como é que Deus nos leva para um beco sem saída? E a lição Conta nos esta fala história do exatamente povo de isso. Israel, não é? Exatamente, rumo à terra prometida, mas há um Claro, beco sem saída. Chegaram a um ponto da caminhada e aqui nós temos que fazer algumas notas para que as pessoas percebam. Eles fazem a travessia do Mar Vermelho e no Mar Vermelho o que é que tinham? Tinham muralhas de um lado e do outro e à frente tinham o mar. exatamente. E E atrás o agora exército de Faraó. atrás o exército de Faraó. Muito bem. Agora imagine eu que estou a ser conduzido por uma nuvem durante o dia, não é? E por uma coluna de fogo durante a noite, acreditando piamente que é Deus quem nos conduz neste deserto. Aparece agora esse, esse crisol, esse cadinho, esta prova difícil que Deus nos quer fazer. Como é que nós vamos reagir? Claro, Essa é a grande pergunta. sem dúvida. Como é que nós vamos reagir? Claro. E os israelitas reagiram mal. Muitos deles, não Muito todos, com certeza, mal, né? Muitos muito mantiveram a mal. fé e a confiança em Deus. Mas uma boa parte do povo ficou aterrorizada, né? Porque realmente era um beco sem saída. De um lado, Exatamente. montanhas, do outro lado, montanhas, Pois, à frente, o mar, intransponível, e atrás, eles, quando olham e veem que vem o exército de Faraó, eles ficam aterrorizados, ficam assustados, porque realmente era um beco sem saída, não tinham hipótese. E devem-se ter interrogado: então, como é que Deus, portanto, pois, permite que isto aconteça e nos conduz a este lugar? Mas pois, Deus tinha uma intenção. Foi pois. intencional, aquilo não aconteceu por acaso. Foi Uhum. intencional da parte de Deus conduzi-los ali, exatamente para fortalecer a fé deles, para os Certo. provar. E nós sabemos o que aconteceu, não é? O Com mar acabou por certeza. ser aberto e eles Porque, passaram. porque ao tirá-los do Egito, Deus não quis levar o povo de Israel pelo caminho fácil, Claro, para que para que eles não se arrependam e voltem para o Egito. No claro, entanto, levou-os a um beco sem saída, cercados por exatamente. montanhas e com o mar em frente. Agora, a pergunta que podíamos fazer, e se calhar as pessoas lá em casa devem estar a fazer, mas porquê, irmão Carlos? Porquê? Claro. Porque Deus tinha uma Porquê? intenção, exatamente, era fortalecer a fé e a confiança deles. Portanto, Exatamente. era transformá-los, não é? Pois, Portanto, o objetivo de Deus era esse. Deus permitiu, Deus muitas vezes também pois, permite na nossa vida que dificuldades apareçam certo, para aperfeiçoar a nossa confiança, a nossa fé e o nosso caráter, não é? certo. E, Porque se levássemos uma vida fácil, se tudo fosse um mar de rosas, pois, nós facilmente cairíamos na autossuficiência não, e achávamos voltaríamos que não precisávamos de Deus para nada. pois, voltaríamos à nossa vida antiga, Claro, com claro, muita facilidade, claro. Porque, porque, portanto, é fácil cair na autossuficiência. Achamos que sozinhos sim, conseguimos resolver os nossos problemas, não precisamos de ninguém, não precisamos de Deus. Portanto, pá, caímos nesse erro, não é? Ora, quando a vida é fácil, tudo corre bem, nós achamos, pronto, ok, tudo bem, portanto, olha, pois, sou autossuficiente, faço aquilo, portanto, resolvo os meus problemas, portanto, e vamos esquecendo de Deus. E Deus é, permite é exatamente que isso. estas dificuldades nos aconteçam, que elas surjam diante do nosso caminho, para nos provar, para provar a nossa fé e a nossa confiança. Pois, Porque porque, realmente há situações que realmente são intransponíveis. sim, Imaginemos nós naquela situação. Eu e o era irmão Cláudio, do naquela ponto, situação. Tínhamos acabado de sair do Egito, não é? não, do Deixámos ponto, tudo para trás. E agora estávamos lá ali numa situação sem solução humana. É que não havia uma solução pois, humana. do O ponto mar de à vista frente, o exército humano era atrás, montanhas de impossível, um lado e do outro. Epá, era uma situação impossível. Portanto, sem solução era humana, não é? impossível.
Claro, Por isso é que Deus também, com esta situação, neste beco sem saída, era para mostrar o seu poder salvador, por um lado, claro, e por outro, isto ficaria como testemunho para os incrédulos. sem dúvida. Os incrédulos saberiam que Deus é Deus, o Deus de Israel é o Deus poderoso. E agora, Claro, para o povo, essa é a pergunta. E para o povo, para nós, claro, o que é que Deus queria ensinar? Não é? Eles também tinham de aprender alguma coisa. Eles precisavam de entender que Deus estava com eles e que Ele, Deus, poderia ajudá-los de qualquer forma na situação ou problema que enfrentassem. claro, claro, claro. Está a ver? E Deus muitas queria-lhes vezes, mostrar exatamente qualquer que fosse o problema que surgisse, Deus tinha poder e capacidade para os ajudar a ultrapassar. pois, Porque realmente ali não havia solução humana, né? E mais não adiante a lição havia. continua e vai falar de E, outras situações também, né? Em pois, que, portanto, a dependência de Deus, a nossa ligação a Deus é imprescindível imprescindível. para, enfim, vivermos a nossa vida do dia a dia, né? Pois, para o nosso crescimento É espiritual. crescimento espiritual, sem dúvida. Pois, porque depois disso eles são provados nas Novamente, necessidades, não é? claro. Nas águas amargas, em Mara. Imagine. Parece que Deus, mais uma vez, os conduz enfim, para uma situação que, humanamente Oh, falando, não tinha solução, não é? O oh, povo oh, no irmão, deserto, cheio de sede, e pois, chegam a um local, chegam à Mara, e as águas eram... Eles cospem a água porque a água não presta, não é? Eles claro, devem ter ficado, enfim, andaram, decepcionados, andaram não é? durante 3 dias no meio do deserto, com calor abrasador. Aquelas águas deviam estar quentes, em primeiro Sem lugar, dúvida, não é? e ainda para mais amargas ou Amargas, salgada. insuportáveis. Claro, Imagine. Aquilo é para claro, vomitar, claro, claro, ninguém claro, consegue. claro. Agora, mais E uma vez, muitos, como diz a lição, muitos facilmente se revoltavam contra Deus. E até já começaram. falavam em se A revoltarem contra Deus e murmuração contra tomou conta do Moisés. arraial. Claro. Está a ver? Pois. Pois, Há muitos que infelizmente se deixam vencer exatamente, pois, portanto, pela revolta. O desânimo, a decepção leva-os à revolta, não é? é Muitos verdade. deles sabemos E, exatamente que até mais tarde, como sabemos na história do povo de Israel, até quiseram apedrejar Moisés, não é? Portanto, e pois, regressar ao Egito. Portanto, não, depois de todos aqueles milagres que Deus tinha feito, não é? Portanto, enfim, havia também muita ingratidão, muita ingratidão. pois. Mas isso, por um lado, nós podemos pensar assim: 3 dias de caminhada, o povo realmente estava com sede e eles precisavam de beber água. Podíamos pensar, Deus não devia ter feito aquilo. Mas, por outro lado, nós, pela fé, entendemos que Deus, que lê os corações, sabia dos erros que eles tinham cometido no passado e, por isso, havia necessidade deles serem purificados, havia necessidade deles serem provados antes de alcançarem a terra Terra prometida. O prometida, mesmo claro. acontece conosco hoje. Deus conhece as minhas debilidades, sabe as minhas falhas, os meus traços imperfeitos no caráter. E mais do que reclamar, mais do que murmurar, a minha confiança em Deus deve estar, mesmo quando as situações não vão ao encontro das minhas expectativas. Claro, claro. E o povo não conseguiu perceber isso. E Exatamente. vê a pergunta que eles fazem no livro de Êxodo, capítulo 17, no verso 7. Está o Senhor no meio de No meio de nós ou nós, não? claro. A dúvida Duvidavam, instalou-se no meio do arraial. claro. Mas a coluna de fogo, a coluna de nuvem que os acompanhava, permanecia. Permanecia, Como é que exatamente. nós entendemos? E a experiência do povo de Israel é a minha experiência, é a nossa experiência, irmão Carlos. Claro, 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 Está a claro. ver? Sem dúvida E, alguma, isto são lições para nós também. Porque sim, nós às claro, vezes porque também, desanimamos e às vezes perdemos um vezes, pouco a confiar ou esquecemos. Portanto, enfim, às vezes queremos uma situação difícil e nós achamos que podemos resolvê-la, podemos fazer pois, qualquer coisa, quando às vezes o que vamos fazer ainda complica mais o problema. Portanto, é verdade que nós devemos cumprir a nossa parte, devemos fazer a nossa parte e cooperar com Deus. Mas aquilo que não temos capacidade para resolver, devemos deixar nas mãos de Deus. nas mãos de Deus, é verdade. Depois vê o contrassenso, saem dali das águas amargas e quentes em Mara. Deus leva-os para Refidim, Refidim, onde
não existia água para beber. Claro. E até podemos pensar, mas Deus queria matá-los com sede. E uma pergunta legítima, irmão Carlos. Os cristãos não deveriam esperar que Deus atenda às suas necessidades básicas? Sem dúvida. Podíamos esperar isso de Deus? Claro, claro. O que é que estava a passar? O que é que tinha acontecido, afinal? Agora ocorreu-me aquela passagem bíblica bem conhecida que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é? Deus conhece as nossas necessidades e está disposto a satisfazê-las. Não é? Mas, acima de tudo, nós devemos procurar o reino de Deus e a sua justiça. Devemos procurar esta ligação, esta comunhão com o Criador, com o Salvador. Não é? E todas as coisas serão acrescentadas. Não é? Não devemos andar ansiosos. E o povo, infelizmente, muitas vezes andava ansioso. E a ansiedade deles levava muitas vezes ao desânimo, à desconfiança e até à revolta. O que era realmente extremamente grave. Não é? E mais do que isso, irmão Carlos, eles espiritualmente não estavam preparados para entrar na Terra Prometida. Por isso é que Deus permitiu que estas coisas acontecessem. Não é? Pois, mas nós como seres humanos nos esquecemos dos erros que cometemos diante de Deus. Claro. Aquela falta de fé, a questão da falta de fé, quando eles vão para ver a terra que mana leite e mel, quando os 10 espias, representando as 10 tribos ou os 10 filhos de Jacó, levaram um testemunho deficiente, aquilo foi crucial para que essas provas sobreviessem ao povo. Claro, claro, claro. Está a ver? Claro. E muitas vezes... Os dois mantiveram a fé, é verdade. Pois, Josué e Caleb. Claro. Por isso é que Deus queria que eles estivessem cientes da situação em que estavam. Claro, e que Deus estava sempre com eles. O que devia acontecer é que eles unicamente deviam sentir a necessidade de Deus e aprender que, separados de Deus, não poderiam fazer nada. Claro. Cristo também disse: sem mim nada podeis fazer, não é? Pois. Sem mim nada podeis fazer. Aqueles 10 espias trouxeram um relatório negativo, pessimista, desanimaram o povo, levaram o povo ao desânimo e à revolta, que eles viraram-se contra Moisés, portanto quiseram regressar ao Egito, já queriam regressar ao Egito. Apenas dois, a minoria, apenas dois mantiveram a sua fé e a confiança em Deus. E nós realmente lemos isto lemos estas histórias e pensamos assim: mas como é que é possível? O povo, tanta cegueira, Deus já tinha manifestado o seu poder, enfim, incomensurável, Deus já tinha feito coisas extraordinárias e mesmo assim eles não confiavam que Deus tinha a capacidade e o poder de lhes dar, portanto, levar à vitória na conquista da Terra Prometida. Portanto, mesmo depois de tudo aquilo que Deus tinha feito, é realmente incrível. Nós estamos prontos muitas vezes a tirar esta conclusão. E nós, na nossa vida diária? É verdade. Nós não somos diferentes. Pois, muitas vezes não somos melhores que eles. Não. Somos iguais ou piores. Claro. Não somos diferentes, irmão Carlos. Não somos. Eu, pelo menos, não sou. Claro, eu também temos vezes, né? As mesmas dificuldades. Por isso é que a lição também nos fala de que muitas vezes Deus nos expõe à tentação. Às vezes os irmãos podem perguntar: mas como assim? Porque temos aqui o tema, o grande conflito no deserto, com Jesus no deserto, e vimos o que aconteceu com Cristo, né? Que às vezes, para mim é difícil compreender como é que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, conduz o Filho de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Claro. Porque uma coisa, irmão Carlos, é eu ser tentado pelos meus desejos malignos ou pecaminosos. A outra coisa é ser colocado por Deus em um lugar ou uma situação onde Ele, Deus, me permite ser tentado. Claro. Não é? Claro. É completamente diferente. Com Cristo, né? Ele é batizado no Rio Jordão e logo de seguida, portanto, o Espírito conduz ao deserto, né? Ora, Deus sabia o que é que ia acontecer. Sim. Na sua onisciência, Deus sabe tudo, né? E ele sabia que Cristo ia ser sujeito à tentação do inimigo, né? Não que Deus não tenta ninguém, porque a própria palavra de Deus o diz: Deus não tenta ninguém. Agora, Deus permite que as tentações sobrevenham exatamente também para nos fortalecer. É verdade. As dificuldades muitas vezes aparecem, as tentações, os problemas, e Deus permite que essas coisas aconteçam
para que, lá está, a nossa fé seja fortalecida e o nosso caráter seja transformado. É verdade. Claro. E A Cristo também falava do caminho estreito e da porta larga, não é? A porta exatamente, larga, a vida fácil, onde tudo é permitido, pode-se fazer o que se quiser, e a porta estreita, onde às vezes há algumas dificuldades, o caminho às vezes é difícil, portanto, é pedregoso, portanto, mas pronto, é aí que nós aperfeiçoamos o caráter. é verdade. E há uma palavra de esperança, irmão Carlos, para nós, caso a purificação não aconteça, porque essa, esse crisol ou este cadinho em que Deus utiliza para nos purificar, muitas vezes nós saímos queimados da tentação. Nem sempre nós Mesmo saímos purificados, puros. seremos queimados. Pois, nem sempre nós saímos puros. Nem sempre nós Claro, conseguimos resistir às investidas do inimigo. claro. Algumas vezes nós caímos em tentação, mas o que Jesus nos quer aconselhar esta noite, esta tarde, esta manhã, é que ao cairmos, não está tudo perdido. Exatamente. Há Temos que sempre nos lembrar esperança. que se Há sempre cairmos, esperança. temos um Salvador, Claro, porque Ele levou o nosso pecado na cruz. claro. E só a Ele nós devemos essa confiança. Claro, sem dúvida. E nós vemos muitos exemplos na Bíblia, né? De grandes É homens de Deus que verdade. caíram, pecaram, cometeram pecados graves, caíram, mas levantaram-se, né? Amém. Aquela imagem da escada, né? Nós subimos uma escada, É vamos verdade. subindo de grau a degrau. Às vezes caímos vários degraus, mas o importante é levantar e continuar a subir, continuar a seguir Exatamente. a escada, né? É Portanto, verdade. cair, portanto, nós somos falíveis, somos pecadores, mas não devemos perder a fé nem desanimar. Mesmo que Isso, tenhamos caído, mesmo que tenhamos, enfim, que a nossa fé tenha fraquejado, nós devemos continuar a subir, pois. portanto, agarrando a mão de Cristo, né? Agarrando a Amém. sua mão, Amém. porque sozinhos não conseguimos, né? Não conseguimos, não Ele temos vai nos força. ajudando a subir a escada, né? Pois, por isso é que o apóstolo Pedro escreveu aos expatriados ou os eleitos de Deus, fortalecendo os estrangeiros, os peregrinos. Escreveu para nós. Claro, E eu claro. gostei muito do texto que Pedro escreve, Escreveu aos eleitos porque de Deus, é peregrinos verdade, dispersos no ponto, na anima, Galácia, na anima o Capadócia cristão. e na província da Ásia e da Bitínia, né? É verdade, é Aquilo verdade. que é hoje a Turquia, né? Exatamente. É, é algo que anima o cristão, é algo que a mim traz conforto, traz essa vontade de querer continuar nos caminhos do Senhor. Claro, E muitas vezes, irmão Carlos, como estrangeiro, nós somos uma minoria isolada claro, e estamos muitas vezes sujeitos ao ridículo e à perseguição, a qual Deus permite fortalecer a nossa fé. claro. E Está a nós, ver? apesar de tudo, enfim, portanto, temos uma vida mais facilitada, porque no início da Igreja Cristã, portanto, eles eram uma pequena minoria, portanto, vistos, portanto, eram olhados de lado, eram muitas vezes desprezados, portanto, era uma doutrina, eram considerados até uma seita, né? Portanto, muitas vezes, portanto, as pessoas olhavam para eles com desconfiança e até com hostilidade, e o que levava muitas vezes à perseguição. E nós conhecemos através dos relatos da Bíblia, do Novo Testamento, eles foram perseguidos, enfim, em todo lado, né? Portanto, naqueles primeiros tempos, a igreja ainda não, portanto, ainda era pouco conhecida, portanto, estava a crescer e crescia de forma extraordinária, mas no meio das dificuldades e das provações. Não era É fácil verdade. ser cristão naquela altura. Não, Hoje em dia é mais fácil, né? Hoje em dia há mais tolerância, há mais compreensão, portanto, não, enfim, é não temos os verdade. problemas que eles tinham. Mas isso tem outros perigos, que é o perigo de nós nos acomodarmos. Também. E é mais ou menos o que conseguimos vislumbrar nas igrejas atualmente, não é? Claro, Pessoas que não querem se envolver, estão cada um no seu canto, e a claro. questão do evangelismo quase que anda parada nas igrejas. E são essas situações que o irmão Carlos bem disse. Sim, 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 Porque sim, também claro, é verdade, quando a igreja é perseguida, nós temos mais vontade de pregar. claro, Agora, quando há esse momento de paz que nós vivemos,
cria essa mornidão espiritual que nem vale a pena nós aqui falarmos. Claro, claro, claro. E quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Parece um Exatamente, porque contrassenso, não é? o testemunho, irmão Carlos, o testemunho era pessoal. Claro, Ninguém falava do outro. Eles falavam na primeira pessoa. E as pessoas sabiam do que os cristãos viviam e aceitavam o testemunho que elas davam. claro, 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 A ver? claro. A igreja era nova, era recente, e, portanto, o livro, portanto, o Novo Testamento dá a entender isso mesmo. Até familiares de César, familiares de um imperador romano, se converteram. Portanto, a igreja chegou a todo lado, até inclusive ao Palácio Real em Roma, né? Porque ali a Bíblia dá a entender exatamente que mesmo na casa de César havia crentes, havia pessoas que Amém. se converteram, né? Portanto, Pois, o Evangelho tinha um poder extraordinário. é Apesar da verdade. perseguição, apesar da hostilidade, das dificuldades, a igreja crescia. E parecia, como dissemos há pouco, quanto mais era perseguida, mais crescia. Pois. Em tempos de crise, Deus age de uma forma extraordinária em relação ao seu povo, à sua igreja. Então, chegamos ao final do nosso estudo e cruzamos muitas palavras aqui. Eu ia pedir, se calhar, o irmão Carlos. As... Agora, se me permite, antes de terminarmos a lição na parte final, conta aqui a história de enfim, uma história portanto, Do jovem imaginária que poderá Alex. ter o jovem Alex, exatamente, né? Que um rapaz que, portanto, tinha passado por uma infância, uma juventude perturbada, drogas, violência e até, inclusive, esteve na cadeia. Depois, então, mudou de comportamento, até inclusive decidiu tornar-se pastor, mas acabou por ter dificuldades e interrogava-se. Ele estava convencido que era Deus que o estava a guiar e que Deus o tinha inspirado a tomar aquela decisão, mas ele interrogava-se: então, mas se Deus me guiou, se Deus me levou até aqui, porque é que ele permite que estas coisas aconteçam? Inclusive, portanto, esta história diz que ele inclusive falhou, voltou novamente, portanto, Pois, às drogas, as depois, drogas, exatamente. enfim, arrependeu-se. Mas o que é que nós diríamos? É feita aqui uma pergunta: que palavras e que versículos é que nós utilizaríamos para ajudar um jovem deste género, ou que tivesse uma Pois, experiência semelhante a esta? Eu não sei se esta história é real, a lição também não diz, pode ser pois, apenas uma história para ilustrar aquilo que a lição quer pois. transmitir. Mas, sendo real ou não, o que eu pessoalmente responderia é o que Cristo respondeu a João Batista quando ele estava encarcerado. Claro. Jesus respondeu-lhe: vão dizer a João que os cegos estão a ver, os coxos estão a andar, os mortos estão a ser ressuscitados. Só isso. Claro, claro, Só isso. exatamente. E Certo, João compreendeu que, de facto, aquele era o Salvador do mundo. claro, sem dúvida alguma, né? Sem dúvida alguma. É Portanto, verdade. nós devemos estar prontos, exatamente como nos aconselha aqui a lição, nos inspira a fazermos isto, portanto, Pois, a apoiarmos aqueles que estão fracos, é aqueles que verdade. caem. Portanto, se alguém cair, não o devemos marginalizar, não o Não, devemos pôr de lado, é porque nós verdade. próprios podemos cair também. Com Devemos certeza. levantar, portanto, erguer aqueles que caem, né? Devemos ajudar uns aos outros, devemos fortalecer uns aos outros, né? Mesmo, mesmo que nós próprios caiamos ou que os outros ao nosso lado caiam, nós devemos, portanto, enfim, ajudar. Amém. Devemos continuar, seguir em frente e ajudar aqueles que caem. Essa é a atitude de um verdadeiro cristão, não é? Não Amém. ao dedo acusatório, não ao dedo, portanto, da condenação, mas o apoio, a reconciliação e a restauração. Amém. Então, chegamos ao fim a mais um estudo. Damos graças a Deus por nos ter acompanhado. Eu, pessoalmente, tenho sempre muito gosto em estar aqui com Igualmente, o irmão Carlos igualmente, é um prazer Macedo. estar consigo também. É sempre algo que fortalece a minha fé, dá sempre a aprender coisas novas e obrigado por essa companhia de já alguns anos, irmão Carlos. Obrigado também pelo seu apoio, obrigado pelas suas palavras, pela sua companhia. Que Deus o abençoe, portanto, a si e a sua família, e que Deus nos abençoe a todos. Portanto, é o nosso desejo, portanto, enfim, no fim desta lição. Obrigado.